ao nosso presidente, no comando de nossa nação, de volta ao progresso, de volta ao trabalho. Peça a Deus que Ele neutralize essa pandemia, esse vírus. Peça a Deus que neutralize o vírus da corrupção, que tem corroído nossa nação. Peça a Deus justiça. Peça a Deus justiça dos altos céus. Ore por nossas autoridades, pedindo a Deus que seja justo com eles. Que a justiça dos céus venha sobre eles. Os que são justos, que recebam a justiça de Deus. Os que são injustos, que a recebam também. Amém, irmão? Ore, coloque sua igreja, coloque o destino da igreja brasileira. Nós somos o povo de Deus, amém, irmãos? E eu desafio você que está em casa, seja você membro da Igreja Luz do Mundo, seja você um conhecido, saiba, jejum tem poder, e a única instituição que pode mudar a situação em que nós estamos vivendo é a igreja. Mas ninguém tem esse poder. Apresente sua nação a Deus. É a única maneira de vermos as coisas mudarem, acontecerem de maneira diferente. Caso contrário, irmão, vamos vivendo essa vidinha. Vamos sendo proibidos de nos reunir. Vamos até daqui a pouco a gente ser proibido também de falar de Jesus. Até a gente ser caçado por aí de andar com a Bíblia debaixo do braço. Então, irmãos, antes que a coisa degringole de uma vez, vamos jejuar por nossa nação. Vamos orar por nossa nação. E eu não estou falando só com os intercessores, eu estou falando com cada um de vocês que estão me ouvindo. Quando um jejum era pregoado em Israel, era de mamanda caducando. Nem o gado, nem os animais comiam nem bebiam, ficavam de jejum também. E o que nós estamos propondo à igreja hoje é: tire um tempo de jejum. Você pode fazer às 24 horas, faça. Você pode fazer jejum de água e comida, faça. Você não pode, faça dentro das suas forças, mas faça. Determine um horário no início e mantenha esse tempo que você determinou com Deus. Pastor, eu só aguento ficar 6 horas. Fique 6 horas, mas fique. E jejum, queridos, não é passar fome, não. Jejum é se abster de alimento e também estar orando. Pastor, eu trabalho. Ore. Você pode orar. Você pode orar. Você sabe como faz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dito isso, vamos partir. A palavra hoje é cumprida, viu? O que a pastora Samia riu aí? E a palavra de hoje tem o título: A igreja somos nós. Repita comigo: a igreja somos nós. Glória a Deus. Há um ano, queridos, o Brasil está vivendo sob o temor dessa pandemia, o temor da infecção por um vírus chamado Covid-19. Quase ninguém nunca ouviu falar sobre isso. Quase ninguém falou sobre isso até hoje. Decretos estaduais, decretos municipais, decretos federais e por aí vai, obrigam as pessoas a ficarem em casa, inclusive dificultando um direito pétreo que a Constituição de 1988 nos garante. Põe aí o artigo 5º e o inciso 6º. Estava aí agorinha. O artigo 5º, o artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vem os incisos. E lá no inciso 6º, que é o que interessa, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Nós não só temos o direito de prestar culto ao nosso Deus a hora que desejarmos, como também o Estado é obrigado a nos proteger o nosso local de culto. É o que a Constituição diz. Vamos ao culto. Entre os cristãos, querido, tem ganhado corpo e muitos adeptos, muitos aderiram. Dessa igreja, eu posso falar de cátedra. Muitos aderiram, né, a um dito, que a igreja sou eu. Pastor, o título da prédica, a igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós, mas eu não sou igreja. Eu sozinho não sou uma igreja. Amém, queridos? Eu sou templo do Espírito Santo, é diferente. Então, com essa desculpa de a igreja sou eu sou a igreja, muitos têm ficado em casa. Muitos estão ficando em casa e tá achando que está tudo certo, né? Ah, eu posso servir a Deus em minha casa. Pode, né? Eu não preciso ir ao templo. Eu não preciso, entendeu? Eu não preciso ir ao templo, eu não preciso ir à igreja para ser crente. Eu sou a igreja. Baseado nessa fala, eu sou a igreja, é que nós temos visto isso aqui, ó. Mas ponto 1 da nossa palavra, o que é igreja? Põe para mim o significado de igreja aí. A palavra igreja, põe aí. O que é igreja? A palavra igreja, ela vem do grego eclesia, que significa assembleia, e no latim, ecclesia, que significa assembleia do povo, igreja, né? E trata-se também do edifício destinado ao culto de uma religião, especialmente a cristã. É também a comunidade dos fiéis de determinada religião. Baseado nisso, não há como eu ser igreja em casa, não há como eu sozinho ser igreja. Eu só me torno igreja quando eu me reúno com outros santos. Eu só me torno igreja quando eu me reúno com outras pessoas que creem igual a mim. Aí sim eu passo a ser uma igreja, junto com os outros. Ou eu estou forçando o que diz a palavra? Acredito que não, né? Eu sozinho não posso ser uma assembleia. Eu sozinho não consigo ser assembleia do povo. Eu não sou povo, eu sou uma pessoa só, né? Amém, irmãos? Dito isso, vamos continuar. Muitos dos que frequentavam as igrejas, com a preocupação de não se contaminar, ou com a desculpa de não se contaminar para muitos, né? Muitos estavam realmente preocupados. Outros só pegaram essa desculpa para si, né? Com a preocupação de não se contaminarem ou com medo de serem importunados pelas autoridades da fiscalização, ou ainda por medo de morrer. Medo esse imposto pela mídia. E essa semana já mataram 3 vezes. Não estranhe não, irmão. Não estranhe não. Não vai mais 2 semanas, vai estar morrendo 5.000 por dia. Estranhe não. Está tudo muito bem tramado. Está tudo muito bem arrumado, muito bem orquestrado.
E você vai comendo isso aí, engolindo isso aí e morrendo de medo. Não saia de casa, fique em casa. Vai ficando, irmão. Vai ficando. Então muitos com esse medo imposto pela mídia deixaram de congregar. Deixaram de sair de casa para ir para a igreja. Mas vai para o shopping, mas vai para a feira, vai para o mercado, anda de ônibus daqui para o plano, 50 quilômetros dentro do ônibus, abarrotado de gente. Os mais afortunados viajam, vão de avião. 3 bancos colados assim, ó, que não dá nem para você se mexer, você anda assim, ó. Mas para a igreja eu não posso ir. Na igreja não dá. Eu vou me contaminar, pastor Valdir. Tudo que a gente tem que fazer para garantir que você não vai se contaminar, a gente tem feito. Sim ou não? Aqui não vai ser aqui que você vai pegar Covid. Pode ter certeza disso. Põe aquele filme aí para mim. O irmão Gleison, se não me falha a memória, ele passou um filmezinho no grupo. Eu não gosto muito disso não, tá? Mas eu vi o filme e como eu não gosto, eu trouxe para cá. Põe o filme aí, apaga essas luzes. Esse filme vai sair na live? Apaga essas luzes aí, porque eu quero que todos vejam o filme. Eu estou lendo aqui trechos de um livro escrito em 1941. É um diálogo de um jovem demônio com o velho diabo. Livro de C.S. Lewis. Eu quero só compartilhar aqui com você esse trecho. Um jovem demônio pergunta: como você conseguiu enviar tantas almas para o inferno? O velho diabo responde: com medo. O jovem: bom trabalho. Do que eles estavam com medo? Da guerra, da fome? O velho: não, de uma doença. O jovem: eles não ficaram doentes? Eles não estavam morrendo? Não havia cura? O velho: adoeceram, morreram e teve cura. O jovem: eu não entendi. O velho responde: eles acidentalmente acreditaram que a única coisa que eles tinham que manter a todo custo era a vida. Eles não se abraçaram, eles não se cumprimentaram, se afastaram um do outro. Eles renunciaram a todo o contato humano e a tudo que era humano. Ficaram sem dinheiro, perderam o emprego, mas optaram por temer pela vida, mesmo que não tivessem pão. Eles acreditaram em tudo que ouviram, leram jornais e acreditaram cegamente em tudo que leram. Eles desistiram de sua liberdade. Eles não saíram de casa, não foram a lugar nenhum. Eles não visitavam parentes e amigos. O mundo se transformou em um grande campo de concentração, com prisioneiros voluntários. Eles aceitaram tudo só para sobreviver a outro dia miserável. Eles não viviam, morriam todos os dias. Foi fácil tirar suas almas miseráveis. Deixa eu dar um conselho aqui para você. Não ame tanto a vida ao ponto de deixar de viver. Eu estou lendo aqui. Prestar atenção. Quando foi escrito o livro? 1941. Queridos, a motivação de cada um para ficar em casa, sair, não sair, isso aí não cabe a mim julgar. Isso fica com você e Deus. Tá? Eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, minha mãe. Ela foi promovida, não é mais minha sogra. Ela foi promovida a mãe. Porque ela contraiu o tal do câncer. Surgiu o tal do Covid. E uma parte dos filhos falou assim: não,
Agora ninguém vai lá em casa ver mamãe, não. É para ficar em casa, deixa ela lá. Ela não pode receber visita, não. E ela falou, opa, negativo. Negativo. É muito mais fácil eu morrer sozinha, por falta dos meus filhos, do que morrer por isso aí. Está com 1 ano já. Nós estamos caminhando. E a gente vai, a gente se abraça, a gente se beija, a gente toma os cuidados que tem que tomar. Toma. Todos, precisa ver. O medo, queridos, mata muito mais do que você imagina. Falei semana passada, já falei 1 milhão de vezes, desliga a televisão. Você vai morrer de medo. Você dizer a Rede Globo também? Desliga a Rede Globo, sai disso aí. Sai disso aí. Você passa 5 horas assistindo outra rede de TV aí, você até tem esperança, sabe? Mas você passa 5 minutos na Rede Globo, você vê tudo indo por água abaixo. Vai morrer todo mundo. Agora não tem mais jeito, agora morre todo mundo. Agora acabou. Falaram que o Silas Malafaia estava com Covid. Eu vi ontem no Globo.com que ele tinha uma reunião e não foi. Vocês viram o Silas Malafaia do lado do presidente? Está do lado do presidente. A motivação de cada um, queridos, fica para o julgamento do Senhor, tá? Não cabe a nós, não cabe a mim, né? Do alto da minha santidade, né? Julgar qualquer tipo de coisa, tecer juízo com relação às motivações que levam as pessoas a ficarem em casa, aprisionadas, né? Mas eu digo, não se aprisione pelo medo, não seja acorrentado pelo medo, porque essa corrente você não consegue arrebentar depois. Por que congregar? Hebreus 10, 25, ninguém conhece, né? Por que congregar? Diz assim, não deixemos, cadê? Põe lá. Lá diz não abandonemos, né? Mas tá bom. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Não deixemos de reunir-nos como igreja. A versão é um pouquinho diferente. Segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia, pastor? O dia do Senhor. Aquele grande dia. O dia em que todos serão chamados a prestar conta. O problema, meus queridos, é que por acreditar que você pode servir a Deus em casa, quando surge a primeira dificuldadezinha, né? O abençoado do cristão fica acomodado dentro de casa. Ele vai se acomodar dentro de casa, né? Logo vem o desânimo e a consequência do desânimo é o abandono da congregação. Você desanima, abandona a igreja. E um passo a mais, abandonou a fé, acabou. Isso chama apostasia. Apostasia. Apostatou da fé, acabou. Eu não gosto nem de lembrar, mas eu sempre lembro de Hebreus 6. Mas eu não vou falar disso hoje, não. Vou deixar isso para um outro dia. A origem da palavra congregar vem de duas palavras do latim. Com, que tem o sentido de juntar, e grex, que significa rebanho, manada, reunião. Né? De um modo geral, né, a palavra congregar no latim pode dizer que é o ajuntamento do rebanho. Sim ou não, pastora? Posso dizer isso, né? Por que congregar? A palavra de Deus em suas páginas, ela está eivada, ela tá cheia de versículos, né? Que nos orientam
a esse ajuntamento. A esse ajuntamento aqui. Isso aqui é uma congregação de santos. Amém, irmãos? Isso aqui é uma igreja. Aqui você é igreja. Em sua casa sozinho você não é igreja. Continua sendo templo do Espírito Santo, mas é igreja quando reúne 2 ou 3. Não é assim? Glória a Deus. Isso é uma congregação. Isso é uma igreja. É claro e evidente, queridos, que eu não vou ser irresponsável de dizer para você que está tudo bem, que você tem que sair às ruas assim. Eu não vou falar isso, porque seria irresponsabilidade minha. Continuamos seguindo as leis, os decretos que temos para seguir. Amém, irmãos? Enquanto eles não forem de encontro à palavra de Deus, eu vou seguir. Eles estão indo contra até a própria Constituição. A Constituição é lei dos homens, é decreto humano. Eu vou seguir o que está sendo determinado pelas autoridades. Enquanto não estiver indo contra os decretos de Deus. Então eu não posso ser irresponsável e falar para você, saia de casa, vá fazer o que você tem que fazer, não usa máscara, não passa álcool em gel, porque isso não serve para nada e não serve mesmo. A máscara não serve para nada e não serve. Aliás, serve, né? Eu não vou falar para quê não, mas serve, né? Porque se máscara servisse para alguma coisa, você não precisava ficar 2 metros do seu irmão. Se 2 metros do seu irmão servisse para alguma coisa, não precisava ficar trancado dentro de casa. Se você ficar trancado dentro de casa, servisse para alguma coisa, não precisava de vacina. Se vacina prestasse para alguma coisa, não precisava de segunda dose. Agora estão falando em terceira. Vamos para o que interessa, vamos congregar. Põe aí aqueles textos que eu pedi aí. Tem 2 textos. Sofonias 2, 1 e 2 e Joel 1, 14. Sofonias 2, 1 e 2. Você não tem NVI aí, não? Essa aí é NVI? Ih, então sujou. Não sei qual é essa aqui, então. Eu sempre NVI. Acho que é NTLH, mas deixa quieto. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. O que é que tem que fazer antes? Congregai-vos, sim, congregai-vos. Então, antes que tudo isso aqui aconteça, nós precisamos congregar. Sofonias 2, 1 e 2. Isso aqui são 700 e poucos anos antes de Cristo. Me ajuda aí, os universitários aí. Tempo que Sofonias profetizou para Israel. Joel 1, 14. Diz assim: santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. É uma ordem, irmão, congregar é ordem. Pastor, mas isso aí está no Antigo Testamento. Pois é, Hebreus também está no Antigo Testamento. Abra seus ouvidos, irmãos, abra seus ouvidos. Procure ouvir o que Deus diz. Leia a palavra de Deus. Se alimente do que presta. Desliga a televisão e vai ler a Bíblia. Eu não estou terminando a segunda leitura da Bíblia esse ano, não, mas o pastor Valdir está. Ele tem um pouquinho mais de tempo que eu, por enquanto, que está tendo folga, né? Pois é, mas a folga da igreja que eu estou dizendo, bonitinho. Ele trabalha todo dia, viu, queridos? Só que ele usa o tempo que ele tem de deslocamento, ele lê a Bíblia. Ele lê para lá, ele lê para cá, ele lê na hora do almoço, ele lê de tarde, a hora que chega em casa, ele lê à noite. Hã?
Não, mas tem que ser muito mesmo. É a segunda vez que ele está terminando a Bíblia. Faltam 16 livros para ele terminar a Bíblia. Você sabe que ali no Novo Testamento, ó, quando chega no Novo Testamento é manteiga em bigode de gato. Né, pastor? E já está acabando. Dos 39 do Novo Testamento, dos 27 do Novo Testamento, só falta 16. Está vindo para trás, né? Ah, então está terminando agora, falta os 16 ali os profetas menores. Leitura simples de fazer. Então, queridos, aproveite seu tempo. Se alimente com alimento que pode verdadeiramente durar para a eternidade. Alimento que pode te levar para junto de Deus. Alimento que pode te trazer coisas boas. Ao invés de ficar morrendo de medo, vai ler a Bíblia. Vai buscar alento no Senhor. O Deus dos exércitos, o Deus que você diz que serve, o Deus que luta as suas lutas, o Deus que diz que se importa com você, o Deus que te carrega no colo quando você não tem mais forças. Se entregue a esse Deus, se coloque na condição de ser abençoado. Saia do marasmo, irmão. Saia da mesmice. Para de se alimentar de lixo. Ponto 3. Vitória em meio às aflições. Como cristãos, com certeza já ouvimos esse versículo. No mundo, vamos lá de novo. No mundo, palavra do Senhor Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Ali Jesus não nos garantiu vida mole, vida fácil, vida sem dificuldade. Ele não disse isso. Ele disse, antes pelo contrário, ele disse que teríamos aflições, ele disse que teríamos lutas. E mesmo sendo alertados pelo Mestre do Calvário, diante que as adversidades seriam reais em nossa passagem por esse mundo, mesmo ele tendo dito isso, mesmo nós repisando isso dia após dia, semana após semana, mesmo assim, nós estamos vivenciando o afastamento de uma grande parte do povo de Deus das igrejas. Uma grande parte do povo de Deus das igrejas. Quantos lembram, no início da pandemia, uma mensagem que eu trouxe sobre a peneira? Quem se lembra? Tem uns 4 que se lembram. Eu vou trazer essa mensagem novamente. Sabe o que eu mais gosto da palavra de Deus, irmãos? Que ela nunca envelhece. Nunca. Profecia lá de 700 anos antes de Cristo. 2.600, 2.700 anos, 2.800 anos. A profecia se cumprindo. Ainda hoje, a palavra viva. A palavra ativa. Então, é uma grande parte, e em alguns casos, querido, uma grande maioria das igrejas. No nosso caso, segundo o nosso pastor Serafim, aqui congregavam, quando ele saiu, 180 pessoas. No nosso caso, mais da metade se evadiu. Aqui não tem 90 pessoas. Eu olho aqui rapidamente, aqui deve dar, com as crianças e tudo, 70, se der muito. 60 e... Quantas pessoas, Lu? 63. Eu estou bem de vista. 63 pessoas. 1/3 daquilo que o pastor Serafim disse que tinha na igreja. E muitos que estão aqui não estavam naquela época aqui. Onde estão os outros? Onde está aquele povo que frequentava as atividades da igreja? Que vinha para os cultos de oração? Onde está aquele povo que vinha para a EBD? Agora a gente entra na live da EBD, tem 5 pessoas no YouTube, 11 pessoas no Facebook. Onde está você, irmão?
Toda semana eu pergunto, onde é que você anda na quarta-feira, irmão? Grupo de oração. Oração é feita em qualquer horário, menos no horário dos cultos, por favor, pelo amor de Deus. Horário de culto é horário de culto. É horário de você estar ligado. Não tem como vir para a igreja, se liga na live, irmão. Nós não podemos viver de 1 hora de palavra no domingo, não. Se liga na live, mas não tem tempo para live, mas vai ver outros pastores falando abobrinha por aí, pastor que não ora por você, que não chora por você, que não liga a mínima para você, nem sabe que você existe, pastor que às vezes não tem base nem de... Mas você ouve e dá ouvidos, e segue o que é dito. Presta atenção, irmão, seu pastor está falando. Abre seus ouvidos. Abre seus ouvidos. E a maioria dessas pessoas, quando você procura, você olha aqui para cima, você vê que aqui está bem vazio, né? Já foi mais cheio. Tinha mais instrumentistas, né? Aqui tinha mais pessoas, mais levitas, tinha mais dançarinas, né? Tinha muitas células. Aí o pastor pega e vai lá visitar a pessoa, sabe o que ele ouve? Não, eu estou bem. Irmão, você não está bem. Não, eu estou bem. Não. É porque você parou de ir para a igreja. Não, enquanto tiver esse negócio eu não vou lá não. Não vou lá não. Eu vou parar pegar Covid? Eu ouvi isso, vocês acreditam? Eu ouvi isso. Pastor Valdir ouviu também. Eu estou bem. Não está não, irmão. Você está morrendo. Você está morrendo. Morrendo e dizendo que está bem. Morrendo e achando que está por cima da carne seca. Enterrado até aqui pelo pecado. Atolado do que não presta. Prostituição, bebida. O povo daqui, pastor, era dos nossos. Pelo menos andava aqui. Você mora aqui. Você tem contatos muito mais frequentes com irmãos que eram dessa igreja do que eu. Teve um irmão que eu marquei várias vezes, e não consegui falar com ele. Um dia eu chamei o pastor Valdir e falei, vamos ali. E liguei lá do portão, ele não me atendeu, liguei para a esposa atendeu. Tudo bem, como é que está o irmão fulano? Está bem. Chegou em casa? Já. Eu falei, então é o portão que eu estou entrando. Você fez isso, pastor? Fiz. Então é o portão que eu estou entrando. Urge, queridos, é urgente a necessidade de perseverarmos em nossa manutenção na igreja. Não existe vida cristã sem luta. Não existe. Se você que se diz um crente, está vivendo no bem bom, não tem lutas, vai olhar para quem você está prestando culto, vai olhar quem é que você serve. Porque se você é servo do Senhor, o diabo vai tentar você de todas as formas, vai tentar te roubar, vai tentar te matar e vai tentar te destruir. Põe aí 1 Pedro 5, os versos 8 e 9, põe aí. Já está lá. Eita Jeová, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós não podemos deixar de alertar, queridos, que quanto mais se aproxima a vinda de Jesus para buscar a igreja gloriosa, para buscar a sua noiva, mais nós precisamos nos empenhar para estarmos unidos como o corpo de Cristo. Mais nós precisamos estar congregados.
Mas nós precisamos estar orando, jejuando, lendo a Bíblia, meditando. Amém, pastor? Glória a Deus, pastor. Amém. Tem alguém que crê? Aleluia. A pressão, queridos, que o mundo tem exercido, ela vai ainda aumentar mais. Ela vai a cada dia se tornar maior. As lutas que você tem passado, a tendência é elas aumentarem. Eu estou falando de tendência, eu não estou profetizando maldição na vida de ninguém, não. É uma tendência. Né? Sabe por quê? Porque o diabo, ele está se estribuchando, porque ele sabe que os dias dele estão contados. Então ele já está incomodado. E aí ele faz cada vez mais pressão para conseguir carregar quantos ele puder para junto dele. Entretanto, queridos, parece que quanto mais as pessoas são alertadas, mais se aprimoram em fazer ao contrário. Tudo é prioridade, tudo. Tudo para o crente é uma prioridade para ele não estar na igreja. Família, futebol, festinhas de aniversário. É porque hoje é aniversário do meu filhinho, hoje é aniversário da minha tia, hoje é aniversário do meu sobrinho, hoje é aniversário não sei de quem, hoje é meu aniversário, hoje é aniversário. Família, trabalho. Tá, meu irmão, eu sei, você trabalha de plantão, você está de plantão, vai trabalhar mesmo. A tua casa depende disso, não é, Edmar? Se não trabalhar, come. Não come, a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Mas se você pode cortar cabelo, Paulo Sérgio, cadê o Paulo Sérgio? Fazer unha, Iremar. Pintar cabelo, Iremar. Você pode fazer isso outra hora? Na hora do culto não faça, não. Você pode vender calçado em outro horário? Venda em outro horário. Na hora do culto, não. Venha para a casa de Deus. Venha congregar. Venha se fortalecer. Venha buscar alimento para você levar para os seus clientes. Note bem, eu não estou falando que você vai trabalhar, hein? Estou falando de prioridades. Prioridades. Lucas 14, de 16 a 27. Eu vou pedir aqui o Lucas que leia para mim, porque eu vou tomar água agora. Lê aqui, Lucas. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E é a hora da ceia. Mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disseram-lhe: o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou-lo experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei-me com a minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
E qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém. Glória a Deus. Deu para entender bem a parábola? Tudo isso, queridos, família, trabalho, terras, enfim, tudo isso parecem justificativas legítimas. Parecem, sim. Mas quem contou essa parábola? Alguém se arrisca a dizer? Ninguém? Jesus Cristo. Jesus disse isso aí. Jesus, ele ensinava por parábolas. Parábolas são coisas... não são exatamente as coisas reais, como elas são semelhanças. Me ajuda aí, pastora, fugiu a palavra. São alegorias. São alegorias. Então, Jesus está contando essa parábola para você. Para você que prefere ficar em casa para a festinha do filho. Não podia fazer a festinha mais cedo, ou ontem, ou amanhã. Para você que ao invés de cortar o cabelo, pintar a unha, pintar cabelo, sei lá o que mais, fazer piso na sua casa, ao invés de fazer até 4 horas da tarde, tomar um banho e vir para a igreja, você esticou para não sair de casa. É para você essa parábola. É para você que comprou uma chácarazinha e agora não tem tempo para mais nada. É só galinha, porco. Não tem tempo para mais nada. Não, é porque eu tenho que capinar o milho. Não, é porque depois que capino o milho. Não, é que agora eu tenho que plantar o feijão. E por aí vai. Justificativas legítimas. Né? No entanto, há um grande perigo nessas atitudes, visto que, ao colocar suas prioridades nessas coisas, você está colocando as coisas de Deus em segundo, terceiro, ou sabe-se lá que plano na sua vida. Até que deixa de fazer parte da sua vida as coisas de Deus. Deu para entender, irmão? Aí, quando o Senhor do banquete olhar e não te ver lá, ele vai falar assim: busca aqueles que estão caídos ali na porta daquele bar, chama eles para entrar. Você lembra dos 2 ladrões na cruz? Você lembra? Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Você lembra? Pois é. Tem gente que chama de bom ladrão. Não existe bom ladrão não, viu, gente? Ele é ladrão. Tão ladrão quanto o outro. Só que ele se arrependeu. Ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele aceitou Jesus ali naquele momento. E pode ter certeza, ele foi para o céu. Porque ele se arrependeu. Então quem põe Jesus aí em segundo, terceiro plano, vai desenvolvendo um hábito perigoso, onde o alimento espiritual por meio da palavra de Deus e a unção coletiva que é dispensada aos santos, através dessa reunião congregacional, né? A partir do momento que isso se torna dispensável, o cristão vai esfriando, o cristão vai se esmorecendo, ele vai ficando como uma brasa quando é posta fora do braseiro, e vai se apagando, e acaba por se tornar cinza, e não vale para mais nada, não serve para mais nada. Vai esfriando, queridos, e acaba por abandonar a fé que um dia professou, o amor que um dia ele disse que tinha por Jesus e pela causa do Senhor nessa terra. Abandona. O grau de dificuldade, queridos, só aumenta quando um cristão toma a decisão de abandonar a congregação. Só vai piorando a situação. Está difícil dentro da igreja, vai piorar ainda mais fora dela.
Uma vez que na igreja nós podemos ter o apoio de oração de outros crentes. Quem viu no grupo da igreja, anteontem, a tia da Tainara saindo do hospital, quem viu? Tia da Fabiana. Fabiana, é sua tia. Quem viu? Tem um monte que não viu, devia ter visto. Chega em casa e vai lá no grupo da igreja, futuca lá e vai ver. Testemunho, vivo, uma pessoa que estava morta. Sua tia estava morta, Fabiana? Foi declarada morta? Foi. Ela foi declarada morta pelos médicos. A igreja intercedeu e ela ontem, né, teve alta. Saiu do hospital, Vivinha da Silva. Então, meu irmão, se você tem luta aqui na igreja, não saia daqui porque vai piorar. Aqui, pelo menos, tem quem intercede por você. Eu nem sei quem é a tia dela. Eu não tenho nem ideia quem é a tia dela, mas eu orei por ela. Talvez nenhum de vocês a conheça. Talvez nunca nem venha conhecê-la. Mas orou por ela. E Deus agiu. E Deus curou. Quem é o Heitor? Heitor, quem é do Heitor aqui? Quem é? Quem é o Tainara? Foi a Lu que pediu. Quem é Heitor, Lu? Filho de uma amiga do trabalho. O que é que ele tinha? Obrigado. É porque tem muita coisa, eu acabo esquecendo. Ele ingeriu leite. Ele também teve as portas da morte, né, Lu? Quando a UTI, babá. Heitor está vivinho da Silva dentro de casa, no colo da mãe, porque você orou por ele, porque você intercedeu pela vida dele. E tem outros tantos. Esses dias agora no grupo, tem outros tantos. Então, queridos, se você na igreja a coisa está difícil, se você sair, a coisa pode piorar. Que além de você estar na igreja, além de você contar com o apoio em oração dos seus irmãos, né? Você saindo, tem um ditado que diz que ovelha longe do rebanho vira comida de lobo. Já ouviu isso? Ovelha longe do rebanho vira comida de lobo. Sabe como é que o lobo faz para pegar uma ovelha no rebanho? Ele vai rodeando e vai aos pouquinhos afastando uma, vai apartando, como a gente chama, né? Apartar bezerro. Quem conhece o lobo faz a mesma coisa para apartar o bezerro. Aí vai aos pouquinhos, vai até afastar do rebanho. E aí acabou, né? Longe do rebanho é presa fácil. Nós sabemos, querido, que não é nada aprazível passar por lutas. Eu não gosto. Mas precisamos aprender a lidar com elas. Aprendendo através da Bíblia a nunca abrir mão da nossa fé, para nunca desanimar. Nunca desanimar. Pois quando perseveramos diante das adversidades, nós nos tornamos mais dependentes de Deus. E essas experiências, querido, de lutas, de passarmos por lutas, nos trazem mais fortalecimento. Elas nos fortalecem como crente. Elas nos trazem mais confiança e nos faz mais achegados a Deus. Faz mais achegados a Deus. Como eu disse, eu não sei quem é a tia da Fabiana. Eu não sei se ela acredita que Deus a curou, que Deus a ressuscitou. Ela foi ressuscitada, irmãos. E tem gente que diz que Deus não é o mesmo. Deus continua o mesmo. O que mudou são os crentes. Ela foi ressuscitada, ela estava morta. E a sua oração, eu volto a dizer, a sua oração fez com que os céus se abrissem e ela fosse ressuscitada. E eu louvo a Deus por isso. E eu espero em Deus conhecer essa pessoa e poder dizer para ela já era crente? É católica, né? Eu espero que ela se torne uma pessoa mais fervorosa
não a religião, mas a Deus. Eu espero que ela queira conhecer o Jesus que nasceu da Virgem. Eu espero que ela queira conhecer o Jesus, o médico que a ressuscitou, o médico dos médicos, o que dá vida. Que ela, quando ela precisar de médico, ela vá no médico e não na mãe do médico. Quando ela precisar de socorro, ela vai em quem pode socorrê-la. Amém, irmãos? Você não precisa de intercessão. Você não precisa de intercessão. Intercessão você precisa. Você não precisa de ninguém entre você e Deus. Você pode ir direto a Ele. Aí quando não pode, aí os santos entram e intercedem e Deus faz. Eu espero que ela queira se aproximar ainda mais de Deus. Agora eu quero que você ponha esses dois salmos e Tiago. Salmo 34, 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Amém. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu para os que o amam. Jesus, queridos, ele renunciou ao seu trono lá no céu. Ele assumiu a forma de homem e veio viver entre os homens. Durante sua vida terrena, ele foi tentado em tudo, segundo Hebreus 4,15, não precisa colocar. Durante sua vida terrena, ele foi tentado em tudo. Tudo. E ele suportou as tentações. Nunca cometeu pecado, nunca. Ele enfrentou aqueles que se opunham a ele, os quais por várias vezes tentaram matá-lo. Está escrito lá em Mateus 12, de 14 a 15. Versículo 14 e 15. Ele foi incompreendido, ele foi humilhado, ele foi maltratado, mas não abriu mão da sua missão. Ele foi até o fim, ele perseverou e foi até o fim, e morreu por sua causa. Diz amém, irmão. Não seja ingrato, agradeça a Deus. Amém, irmão? Hebreus 12, 2 e 4, para a gente concluir. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Para termos uma vida vitoriosa, precisamos olhar sempre em direção à cruz. E a vitória? Vá chorando, geme e chora. Disseram que o Lázaro morreu, não morreu não, viu? É lorota. Ele está lutando. Ele está lutando. Quer vitória, irmão? Olhe sempre em direção à cruz. Olhe sempre em direção, não estou falando desse pedaço de madeira aqui não. Eu não estou falando desse pedaço de pau aqui não. A cruz fala de Jesus. Quer vitória? Mira seus olhos em Jesus. Aquele que desceu da cruz, ressuscitou. Amém, irmão? Mire-se em Jesus. Você acha Jesus facilmente na palavra que foi deixada. E ele está disponível.
ele está disponível. Nós devemos seguir os passos de Cristo. E para encerrar, os homens podem até te decepcionar. Você pode até se decepcionar comigo, acho que muitos se decepcionaram, por isso foram embora. Mas, se eu tiver oportunidade, eu vou falar para eles. Cristo nunca vai decepcionar ninguém. Tire seus olhos do homem. Coloque seus olhos naquele que é perfeito. Coloque seus olhos em Jesus. Isso não diminui a minha responsabilidade nem a sua. Que eu sei para onde eu quero ir. Eu sei para onde eu vou. E eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Quer chegar no céu? Me segue, vem comigo. Eu sei para onde eu estou indo. Você quer ir para o céu? Muda de atitude. Deixe de ser covarde. E convide outros para te seguir. Seja modelo para outros. Amém, pastor? Quer ir para o céu, pastor? Vem comigo. Eu sei para onde eu estou indo. Amém, pastor? Amém, irmãos? Se coloque de pé. Você que está em casa, eu espero não ter ofendido você. Mas se te ofendi, tira os olhos de mim, olhe para Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje, vai ser sempre o mesmo. E Ele te ama, e Ele quer te salvar. Ele morreu na cruz do Calvário por minha causa, sim, mas foi por sua causa também. Ele foi lá, foi por sua causa, foi por causa dos seus pecados. Foi por causa dos meus pecados. Mas Ele disse que aqui nesse mundo a gente ia passar por isso. Ele disse. Mas Ele deixou bem claro, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele venceu o mundo como homem, como carne, 100% homem. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, meu Pai querido, de ter a Tua palavra disponível a nós. Pelo privilégio que o Senhor nos dá, meu Pai querido, de congregar debaixo desse nome poderoso de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque em tudo, meu Deus querido, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos provido. Obrigado, Deus, por Teus milagres. Eu não dependo, meu Pai querido, de que ninguém seja ressuscitado para acreditar no Senhor. Eu não dependo, meu Pai, de ter pão na mesa para acreditar que o Senhor existe e se preocupa comigo. Eu não dependo, meu Deus, de ter carro para andar, de ter família, para acreditar que o Senhor existe e se preocupa comigo. Mas eu te sou grato, Deus, porque o Senhor tem me dado tudo isso. E eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor não permita que eu venha, meu Pai querido, deixar, meu Deus querido, a fé que eu tenho no Senhor, a fé que eu tenho em Jesus Cristo, para poder ficar em casa cuidando de coisas de homens, para ficar, meu Deus querido, falando mal de homens, falando mal dos irmãos, falando mal dos pastores, ao invés de estar orando por eles. Dá-nos, Pai querido, em nome de Jesus, a condição plena, meu Deus, de podermos, meu Pai querido, nos alimentar espiritualmente diariamente, e que nós, meu Pai, possamos sair da mesmice, e deixemos de ser como brasa fora do braseiro, que queiramos congregar, que queiramos ser igreja, que queiramos ser, meu Pai querido, aquilo que o Senhor determinou, Assembleia de Santos. É a oração, meu Deus querido, que eu faço no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Você que está em casa, põe a sua mão no seu coração, eu quero te abençoar. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Que em nome de Jesus
nós possamos nos encontrar na quarta-feira na escola bíblica e que você tenha uma semana extremamente abençoada em nome de Jesus.